Oi, pessoal. Bom dia a todos. Está começando mais um webinar, o primeiro webinar de 2025 do Fórum do ICFJ e da IJNet. A ICFJ, o Centro Internacional para Jornalistas, e a IJNet, a Rede de Jornalistas Internacionais, o braço de conteúdo do ICFJ. No dia de hoje, a gente vai ter como convidada a Natália Leal, da Lupa, a agência Lupa de checagem. O tema, não tão agradável, digamos assim, que é sobre as recentes decisões da Meta e os impactos no jornalismo. A gente sabe que ainda está muito recente, faz o que eu acho que agora 3 semanas, né? Foi dia 7, umas 3 semanas que duas semanas que o Trump fez os anúncios das mudanças, o Zuckerberg, melhor dizendo, fez o anúncio das mudanças em alinhamento com o Trump nas políticas da Meta, mais especificamente o Facebook. E a gente quer saber como essas decisões impactam no jornalismo, se a gente já tem, né, para além da fala deles, a gente já sabe melhor o que vai acontecer, os impactos disseram que vai ser primeiro nos Estados Unidos, mas não se sabe se vão ser aplicados a outros países, entre os quais o Brasil, e aqui é nosso ponto de preocupação. Antes de eu passar a bola para a Natália e a gente começar a entrar, né, no assunto, sempre interessante fazer um disclaimer aqui no fórum, porque esse é o nosso. A gente está quase no quinto ano, foi em junho de 2020, contexto de pandemia. O fórum começou com um financiamento do Facebook. Faz já alguns 2, 3 anos, se eu não me engano, que não tem mais esse dinheiro do Facebook. Eu acredito que outras empresas também passaram por esses 5 anos, outras empresas jornalísticas passaram por esses 5 anos aí por um período que tinha ali verbas do Facebook, programas inclusive acelerando negócios digitais, que o SFJ conduziu por 2 anos até 2023, se eu não me engano. Alguns veículos participaram, alguns jornalistas participaram. Enfim, foram vários outros programas da Meta, do Facebook, de apoio ao jornalismo, ao mesmo tempo que os algoritmos não ajudavam os jornalistas, o jornalismo, sempre foi uma posição muito ambígua, né? E feito esse disclaimer aqui, vamos ao assunto que nos interessa hoje e que vai nos interessar, acho que cada manhã a gente vai querer saber qual que é a notícia que vai vir dos Estados Unidos. Então, antes de mais nada, Natália, bom dia, tudo bom? Muito obrigado por participar dessa conversa aqui com a gente hoje. Bom dia, Daniel. Obrigada pelo convite. Bom dia também para quem está nos acompanhando aí nessa edição, né? Nessa primeira edição do Fórum. Para mim é sempre um prazer estar aqui, né? Sou awardee do ICFJ, gosto de estar sempre junto aí nas discussões e é um prazer poder estar aqui também e contar um pouquinho como é que a gente está vendo, né? Essa decisão do ponto de vista de quem está sendo profundamente impactado, né, como parte do programa de moderação de conteúdo, né, parte do programa de verificação independente de fatos da Meta. A gente tem aí uma decisão do Zuckerberg que nos pega diretamente, né, embora ela ainda não tenha chegado aqui no Brasil. Ela vai ter um impacto muito grande na comunidade de fact-checking em todo o mundo, né? E a gente já está trabalhando sob essa preocupação desde o dia 7 de janeiro. Bom, eu imagino que não tenha sido de surpresa exatamente, né? Porque já vem uma série de outras decisões. Antes de eu passar a bola, só lembrando aqui nossos espectadores, telespectadores, que a gente está com o chat aberto, Q&A, perguntas e respostas, dúvidas, comentários, podem mandar aqui, que eu gentilmente vou interromper a Natália, também ela consegue uns segundinhos para tomar água e faço a pergunta. Se tiver a ver com o contexto que a gente está conversando, senão eu vou deixar para o fim. Também lembrando, né, é importante, está sendo gravado, então se você tiver que sair depois, se tiver que sair antes do fim, depois a gente vai colocar no canal do JNet no YouTube a gravação e também teremos um recap publicado na IJNet. Então vamos lá, Natália. Foi de surpresa exatamente essa decisão? Não foi de surpresa, Daniel. Assim, a gente já mais ou menos imaginava que isso fosse acontecer, né? Eu hoje, claro, meu background é jornalismo, eu sou jornalista, mas eu trabalho hoje como diretora executiva da Lupa, muito responsável por todas as ações de gestão, de sustentabilidade financeira da empresa e tudo mais, claro, também pela orientação jornalística.
Mas pela natureza da minha função, é minha obrigação também observar os contextos externos que podem ter algum impacto na atividade que a gente está desempenhando. E desde que o Trump sinalizou, né, lá ainda no início de 2024, qual seria a sua plataforma de governo, que a gente começou a enxergar que o Vale do Silício, de uma certa forma, estava apoiando, né, essa plataforma, muito voltada para uma não moderação de conteúdo, uma não obrigação das plataformas de estarem conectadas à moderação de conteúdo, a tomarem medidas mais drásticas, a gente já mais ou menos imaginou que isso aconteceria em algum momento. Então, a decisão de mudar as regras de moderação e principalmente de encerrar o programa de verificação de fatos independente nos Estados Unidos não foi uma surpresa. O que sim me pegou de surpresa foi o prazo, né? Eu imaginava que isso fosse acontecer ou que fosse estar acontecendo ontem ou hoje, né? Depois da posse, depois do dia 20 de janeiro. E não exatamente depois do dia da homologação, da confirmação da eleição do Trump, que foi o que aconteceu, né? O Congresso americano confirmou a eleição no dia 6 de janeiro e no dia 7, 7 horas da manhã, a gente tem esse vídeo do Zuckerberg dizendo que vai mudar as regras e que vai encerrar o programa nos Estados Unidos e, como ele mesmo disse, né, se livrar dos checadores de fatos. Então, assim, a gente foi pego de surpresa pelo tempo, né, pelo prazo e também pela agressividade, eu acho, do vídeo, né? A decisão em si, ela não chega a ser surpreendente, a gente já mais ou menos imaginava que fosse acontecer. Uhum. E agora que passaram aí dessas 2 semanas, a gente começa a ter mais detalhes sobre o que né, está se passando ali, as decisões, aos fatos. Publicou recentemente, ontem, se eu não me engano, dando alguns detalhes sobre as decisões. O que você pode nos dizer, para além do que foi dito pelo Zuckerberg? A gente já tem mais informações? Já existe algum documento, de repente, disponível ao público, ou que vazou? Primeiro de tudo, Daniel, acho importante fazer uma distinção do que a gente está falando aqui, né? Tá. De maneira geral, o que mudou foram as regras de moderação de conteúdo, né? O programa que a gente faz parte, a gente, os Fatos, no Brasil a gente tem também o Alconfere, Estadão, a AFP e Reuters, né, em nível mundial também atuam no Brasil, então a gente tem essas plataformas de checagem, essas organizações jornalísticas como parte desse programa, ele é o programa de verificação de fatos independente. Ele é uma ferramenta da moderação de conteúdo mais ampla que a Meta faz, né? Então, essa moderação, ela é feita com equipes internas da Meta, muitas vezes equipes terceirizadas. O Intercept publicou em junho de 2024, se eu não estou enganada, uma matéria mostrando, né, como era feita essa moderação, que é um trabalho super precarizado, que são empresas terceirizadas, que recebem, as pessoas recebem centavos para fazer as coisas e estão expostas a uma quantidade absurda de conteúdo de discurso de ódio, conteúdo racista, homofóbico, xenofóbico. Então, a moderação de conteúdo que teve mudanças significativas e que tem sido mais discutida é essa moderação, que é feita com equipes internas e que, a partir de agora, com essas regras novas, passa a permitir discursos de ódio que não eram permitidos antes, né? Então, a gente tem um afrouxamento das políticas de moderação, no sentido de que frases racistas, frases homofóbicas, frases xenófobas, frases de intolerância religiosa passam a ser permitidas. Elas não vão mais cair na moderação, elas não vão mais ser sinalizadas como isso aqui é um discurso de ódio e tem que ser removido, isso fere as diretrizes da comunidade, precisa ser removido, que era um trabalho feito pelas equipes internas e terceirizadas do Facebook da Meta, né, de uma maneira geral. Que as diretrizes elas se aplicam a 3 plataformas. Outra coisa que é parte da moderação é o programa de verificação de fatos independente, que é do qual todas essas plataformas de checagem fazem parte, que está sendo, né, encerrado nos Estados Unidos, e eu acho importante frisar que é apenas nos Estados Unidos neste momento, né? E que nunca permitiu aos checadores moderar conteúdo. Os checadores de fatos nunca fizeram moderação de conteúdo ativa nas plataformas da Meta.
O que a gente faz, sim, é devolver à plataforma uma informação verificada e de qualidade a partir de um conteúdo falso que circule, né? Ou potencialmente falso. Então, a gente vê que tem um conteúdo falso, a gente faz isso monitorando, seja com ferramentas externas, ferramentas da própria Meta, ferramentas desenvolvidas internamente pelas empresas. A Lupa tem uma, os Fatos tem outra. A gente monitora a partir daí, vê que uma coisa é potencialmente falsa, olha para aquilo ali e aplica a nossa metodologia. A nossa metodologia, ela segue padrões altíssimos de transparência, de apartidarismo, de correção e de objetividade, que são certificados anualmente pela IFCN, que é a Rede Mundial de Checadores, né? Então, uma vez verificando essa informação, a gente devolve ela para a plataforma, a partir da premissa de que informação falsa se combate com informação verdadeira. Nosso trabalho encerrou aí. A gente devolveu essa informação com a informação verdadeira, acabou o nosso trabalho. Qualquer decisão de moderação efetiva, diminuição de alcance, punição ao usuário, deletar o post, apagar o post, qualquer coisa assim, é da Meta e das suas equipes internas de moderação. Então, a gente tem essas duas mudanças, né? Uma política de moderação que é gerenciada internamente pela Meta, que vai ficar mais racista, mais xenofóbica, mais homofóbica e mais intolerante religiosamente, principalmente, né? Essas quatro frentes são as mais graves. E a gente também tem uma diminuição da capacidade dos checadores de devolverem para as plataformas da Meta uma informação de qualidade que possa adicionar contexto para que os usuários tomem outras decisões e que a própria Meta tome outras decisões, né? Mas isso eu gosto sempre de frisar, restrito aos Estados Unidos nesse momento. E por que que eu friso? Porque as pessoas vão continuar vendo checagem, a mesma marcação que a Meta continua colocando lá, essa informação é falsa de acordo com verificadores independentes de fatos, vai continuar aparecendo nas publicações no Brasil. E não é porque o programa acabou nos Estados Unidos que no Brasil os checadores não vão estar fazendo o seu trabalho. E a gente tem uma preocupação de que isso, não sendo claro, gere uma onda de ódio, de ataques digitais, de ataques judiciais contra os checadores, né? Então, gosto sempre de frisar essa parte para que a gente fique todo mundo na mesma página e que para quem for conversar com outras pessoas que estão fora do nosso ambiente, claro, aqui a gente está lidando com jornalistas, né? Que tem essa informação também para passar adiante, que pelo menos durante todo o ano de 2025, as pessoas no Brasil vão continuar vendo verificação de fatos dentro das plataformas da Meta, porque os contratos seguem ativos, todo mundo segue trabalhando e a decisão, neste momento, está restrita aos Estados Unidos. Você falou agora, pelo menos 2025, ou seja, isso, mesmo se eles quiserem, sei lá, rescindir os contratos, não é possível, ou tem uma multa envolvida, ou... Comercialmente, sempre é possível, né? Se Sim. rescindir contratos, tem cláusulas ali dentro do contrato que permitem, mas a expectativa, a informação que nós temos até esse momento é que os contratos são válidos para todo o ano de 2025, como sempre foram válidos anualmente, né? Os contratos sempre foram fechados anualmente, então, compreendendo um período de 12 meses, e se mantém dessa forma no Brasil e em todos os outros países onde esse programa existe. Ele só realmente foi encerrado nos Estados Unidos. Tem informações, né, que já saíram na imprensa nos Estados Unidos de que as plataformas que fazem parte do programa nos Estados Unidos, elas vão parar efetivamente esse trabalho em março e elas vão ser indenizadas de alguma forma por algum período pelas rescisões contratuais ou pela não renovação dos contratos, né? Mas isso são informações também vazadas na imprensa, né? E que a gente não tem acesso, assim. É isso que eu ia te perguntar, até a nível de curiosidade, em relação aos checadores dos Estados Unidos, se, como é que eles reagiram, como é que foi a reação, se todo mundo foi demitido, como é que as empresas se preparam, se deixar de A, a existir. A gente tem uma expectativa como comunidade que essas decisões elas vão ter um impacto grande, principalmente financeiramente, né? Não é o caso da Lupa, acredito que não seja o caso também de outras plataformas aqui no Brasil de checagem,
Mas tem muitas plataformas de checagem ao redor do mundo que surgiram no escopo desse programa e que têm as suas operações financiadas prioritariamente por esse programa. Não existindo mais esse dinheiro, né, elas não tendo mais acesso a essa fonte de financiamento, muito provavelmente elas vão ficar um pouco estranguladas e correm o risco de fechar, o que seria péssimo, né, para nossa, para os fact-checkers, para a comunidade de checagem, como um ecossistema, assim, né? Acho que a gente perde força a partir do momento que a gente tem menos plataformas de checagem, que a gente tem menos interação, inclusive com as plataformas de redes sociais e tudo mais, né? Mas nesse momento, a gente ainda não tem um reflexo claro disso. A gente não tem notícia de nenhum fechamento, a gente não tem notícia de programas de demissões, por enquanto, porque também existe um sentimento na comunidade de checadores de que a checagem de fatos ela existe antes do programa da Meta e ela vai continuar existindo depois. Então, também é uma oportunidade de se fazer coisas que a gente não vinha fazendo, talvez um pouco capturado também por essa obrigação, né, de estar dentro desse programa e de contribuir para melhorar esse ambiente e que, na minha visão de administradora do negócio jornalístico e de jornalista, é assim, a maior metáfora de enxugar gelo é o que a gente faz na Meta, assim, é o que a gente faz nesse contrato da Meta. Então, eu particularmente e outros amigos com quem conversei também aqui na América Latina, principalmente plataformas latinas, a gente enxerga como uma oportunidade de fortalecer o trabalho da checagem em outras frentes, assim, né? De fazer um jornalismo de combate à desinformação que talvez a gente não tivesse tendo espaço para fazer, porque a gente estava ali muito devolvendo para plataformas de redes sociais esse tipo de conteúdo, né? Sob essa premissa de combater o conteúdo de baixa qualidade com conteúdo de melhor qualidade dentro desses espaços e que não necessariamente melhora, né, a qualidade do debate. Assim, a gente tem muita Uhum. dificuldade de medir o impacto, até porque a meta não é transparente, né, sobre quantas publicações são retiradas ou tem o seu alcance reduzido, enfim. Então, a gente vê também como uma oportunidade. Assim. Os checadores nos Estados Unidos ainda estão se organizando, né, para, se eu não me engano, são 10 plataformas nos Estados Unidos que são parceiras da Meta. Muitas não são, né? Muitas não fazem esse trabalho lá, assim como algumas aqui no Brasil também não fazem, em outros países também não fazem. É, e, e eles ainda não têm assim uma dimensão total de qual vai ser o impacto, né, percentualmente, se vão precisar fechar, se não vão. Tá todo mundo ainda tentando entender, o que pra gente é um pouco difícil, né? Porque a gente estava falando disso antes de entrar, né? A gente somos jornalistas, somos ansiosos, a maioria de nós, né? Então a gente quer enxergar o que vai acontecer nesse momento, mas ainda o cenário ainda é muito nebuloso, assim, né? Do ponto de vista prático. Uhum. Acho que em todos os contextos, assim, estamos em compassos de espera para saber o que vai acontecer lá em cima no mapa, se o mapa estiver daquele jeito. Enfim, Uhum. você falou antes enxugar o gelo. Eu achei curioso porque eu queria fazer um contraste agora. Digamos que talvez a gente esteja chegando no ponto mais baixo da relação do Facebook Meta com o jornalismo, no, digamos assim, no ápice, assim, quando a relação era boa. A sensação de enxugar gelo era a mesma? Eu acho que sim, né? Eu acho que assim seria anacrônico, né? Eu fazer uma análise hoje com a informação que eu tenho hoje, com tudo que aconteceu hoje, do que eu sentia fazendo esse trabalho lá atrás, porque eu não tinha a mesma quantidade de informação, né, naquele momento. Então, eu não gosto de fazer essas análises assim tão distanciada, mas Uhum, a gente sempre teve essa sensação de que é um enxugamento de gelo mesmo. Principalmente, e assim, eu não falo isso dizendo que isso é certo ou é errado, ou que o trabalho é importante ou é desimportante, ou que tem sentido ou que não tem sentido. É só uma questão de enxergar o combate à desinformação e assim, a ação que a gente pode ter sobre a desinformação de uma maneira geral
como uma coisa multifacetada, assim, né? É uma coisa multissetorial, inclusive, assim. A checagem, ela é uma ação imediata, né, aguda no problema, mas ela sozinha não vai resolver. Então a gente sempre, na lupa principalmente, procurou outras formas. Por isso que a gente trabalha com educação midiática, a gente trabalha com formas diferentes de distribuição, a gente faz projetos maiores para chegar mais perto da audiência, a gente tenta levar a checagem também para o mundo físico, né? Porque a gente sabe que só isso, só dizer isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, não vai resolver o problema. Então, talvez eu tivesse menos a sensação de enxugar gelo, porque naquele momento eu percebia esse trabalho como a parte central do que a gente fazia. Mas com o passar dos anos, a gente vai vendo que tem outras coisas, né? E tem outras costuras que precisam ser feitas para a gente ter um combate à desinformação efetivo. Então, acho que a sensação sempre existiu, mas talvez ela fosse menor mesmo, há um tempo atrás. Conforme a coisa vai andando, a gente vai se sentindo um pouco mais impotente nessa frente e vai encontrando outras fontes de potência, né? Outras frentes de potência. Eu acho que esse é um pouco o segredo do que a gente faz, assim. Uhum. E agora, Natália, não José, e agora, Natália? Como que a gente pode, assim, também indo bem para o imaginário especulativo, é uma questão estrutural, uma questão ética da sociedade, de deixar de passar as coisas. Ah, recebi aqui, não sei. Ontem mesmo eu estava vendo, fazendo um parênteses, ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista no UOL com um embaixador, um ex-embaixador, e ele, no meio da entrevista, falou: Ah, eu recebi aqui, não sei se é verdade, mas vou falar para vocês ao vivo. Então, seria de repente uma parte ética, assim, da sociedade parar desse receber aqui, não sei se é verdade, mas eu vou falar de qualquer jeito, algo estrutural também, de talvez criar novas infraestruturas tecnológicas que permitam outro tipo de circulação, outro tipo de debate público, bem aberto mesmo, assim. Como a gente pode Eu driblar acho isso? que, eu acho que sim. Eu sempre disse, e sempre tive uma visão assim de que a desinformação não é um problema do jornalismo. Eu acho que, inclusive, eu já disse essa frase nesse fórum, em algum Uhum, momento, né? Que assim, ela é um problema da sociedade, ela é um problema que a gente tem, como, ela é uma marca do nosso tempo e ela não é responsabilidade pura e simplesmente de quem está reportando, ou seja, né, de nós jornalistas. Ela é fruto, na minha visão, de uma erosão de confiança, né? E a confiança, ela é um sentimento ou ela é um sentimento relacional, né? Ela é uma coisa da nossa relação como indivíduos. Então, não é somente da relação das pessoas no jornalismo, é da relação pessoa a pessoa. Então, acho que houve sim uma mudança de paradigma, assim, né? A sociedade enxerga a informação de uma forma diferente, e isso tem 1 milhão de fatores, entre eles o jornalismo, a maneira como o jornalismo foi feito ao longo dos anos, a crise de financiamento do jornalismo, a entrada de outras frentes do mundo da publicidade, que acabou drenando os investimentos no jornalismo. É, eu, como jornalista, e uma boa jornalista cínica, como todos nós somos, né? O jornalista é um cínico por natureza. A gente precisa admitir que ninguém nunca, tipo, um jornal nunca foi feito para fazer jornalismo. Se ele fizesse só jornalismo, ele não sobreviveria, porque, né, toda a operação dos jornais há um tempo atrás era baseada em publicidade. Então, assim, as pessoas não compravam o jornal para o jornalismo, ou pelo menos, né, não era financiado pelos assinantes na sua totalidade. Então, por mais importante que o nosso trabalho seja, e ele é fundamental, e acho que a gente também não pode perder isso de perspectiva, eu não quero soar tão pessimista, né? A gente tem uma mudança de como as pessoas enxergam o nosso trabalho. E acho que a desinformação ela vem um pouco nessa esteira, né? Essas decisões, tanto a decisão da Meta quanto as decisões que o Trump vem tomando, elas estão muito mais ligadas a processos de regulação, né, do que propriamente numa relação entre jornalistas e plataformas ou entre checadores e plataformas. O movimento da Meta, ele é como se
o Zuckerberg estivesse se colocando atrás do escudo do governo americano, né, no enfrentamento a outros países que querem regular, né, a responsabilidade que plataformas como a Meta, que empresas como a Meta têm sobre os conteúdos que circulam ali dentro. Então é uma aposta muito grande, né, da Meta como negócio, não é uma aposta grande como meio de comunicação, porque nem eles entendem dessa forma. E aí tem uma série de pormenores aqui, né, que a gente pode entrar sobre a própria regulação dessas plataformas nos Estados Unidos. Mas, assim, acho que tem muitos fatores, não é uma coisa só do jornalismo. A gente tem é, outras empresas também, além da Meta, que já tiraram esforços, né, da moderação de conteúdo. O Telegram tinha um programa de moderação, o Uai tinha um programa de moderação. A Lupa nunca foi parceira deles, mas eu sei, porque, enfim, conheço o setor, e que também foi retirado. Então, está muito mais ligado esse movimento todo a uma reação aos processos regulatórios, né, das redes sociais. E a moderação, infelizmente, acaba caindo aí nisso, porque ela é uma arma, né? Ela é uma arma, assim, é uma maneira de se posicionar, né? De dizer, ó, isso aqui eu tolero, isso aqui eu não tolero. E se quem pode me defender não se importa com isso, então talvez eu também tenha que não me importar para poder ter uma proteção de quem pode me defender. Eu vejo muito nesse sentido, assim, essas mudanças, né? E essa opção que o Zuckerberg fez. E acho que como sociedade a gente tem um caminho muito, muito longo pela frente, assim, né? E o mundo está mudando. O mundo está mudando mesmo. E a gente, como jornalista, precisa também botar o pé no chão, assim, e entender como que a gente se conecta com as audiências para para passar isso adiante, né? Para passar essa visão de que as coisas estão mudando e que, de alguma maneira, alguma frente precisa ser feita, né? Uhum. A gente recebeu aqui umas duas perguntas exatamente da Marina Souza. Primeira, se você consegue prever o grau de diminuição no Brasil da circulação de notícias checadas, informações checadas, ou se você acha difícil ainda ter esse parâmetro por agora? Eu acho muito difícil, Marina, fazer qualquer projeção com relação a isso, até porque, como eu falei, o programa ainda permanece, né, no Brasil, a gente continua fazendo o trabalho como a gente sempre fez. Então, nesse momento, a gente não vê nenhum impacto. Acho que tem coisas que podem acontecer e que vão começar a acontecer mais a partir de março, que é quando o programa vai deixar de estar ativo nos Estados Unidos. Então, muito provavelmente, a gente vai conseguir olhar um pouco mais para o que está acontecendo lá e fazer projeções, né, para cá. Mas nesse momento, o nosso trabalho segue igual e a gente não vai tirar nenhum esforço do que a gente está fazendo, assim, né? Até porque a gente não faria parte do programa se a gente não acreditasse que essa é uma ação válida, né? Então a gente vai continuar empreendendo aí esforços para continuar fazendo o que tem que ser feito. Então acho muito difícil a gente medir nesse momento, não quero fazer nenhuma projeção aí para não ser irresponsável. Uhum. Aí depois aqui o Géder agradeceu a nós pela iniciativa, disse que foi excelente sua fala. Depois a Marina fez outra pergunta, se você acredita que pressões internacionais podem derrubar ou alterar essa decisão da Meta, obviamente fora dos Estados Unidos, né? Talvez União Europeia, aqui no Brasil. Ah, nossa, é difícil também, é uma opinião muito pessoal, assim, minha, né? Eu acho que se tem alguém que pode, se tem alguma entidade que pode alterar qualquer coisa, é a União Europeia, assim, né? Acho que é a única frente em que talvez, a partir da própria estruturação de regulação que eles fizeram e das multas que são previstas, e, enfim, de várias, né, sanções que são previstas dentro da regulação, acho que pode ter algum tipo de pressão que possa ter um resultado. Mas, como eu disse, essa aposta, né, das empresas de tecnologia nesse escudo do governo Trump, ela é, no meu entendimento, muito efetiva, assim, né? O Trump, ele tem um posicionamento, a gente viu ontem, né?
ontem não, anteontem, durante a posse, ele dizendo que todo mundo precisa dos Estados Unidos, né? E que a relação. A Raquel Crahenburg perguntou como ia ser a relação com o Brasil, né? E ele disse que o Brasil precisa, né? Que os Estados Unidos não precisam do Brasil, que o Brasil precisa dos Estados Unidos, que todo mundo precisa dos Estados Unidos. Então, eu vejo ele vindo com muito mais agressividade nesse sentido da política externa e não sei se fora a União Europeia, outra frente poderia ser feita, assim. Então, eu acho muito difícil mesmo essa decisão, essas decisões serem modificadas, assim, seja por pressão internacional, seja por pressão interna dentro dos Estados Unidos, né? Uhum. E das leituras que eu fiz, assim, eu tive o entendimento, posso estar enganado, que o principal motivo, no fim das contas, acaba sendo o lucro da Meta, porque para você respeitar as diretrizes, por exemplo, da União Europeia, você teria um gasto muito maior, e por isso esse alinhamento, e como você bem disse, né, de usar o Trump como escudo, você vai com o Trump na frente, para ir abrindo caminho. É por aí mesmo? No fim, essa complexidade se resume ao bom e velho lucro? Eu acho que sim, Daniel. Quando eu estava na faculdade, todos os textos a gente começava dizendo o impacto da globalização, e eu acho que é um pouco isso, assim, né? Ou assim, os impactos do capitalismo, é um pouco nesse momento que a gente está de novo, né? A gente sabe que as plataformas, elas são empresas, né? Elas são pouco transparentes, elas têm ali o seu algoritmo protegido por sigilo, inclusive sigilo industrial e tudo, e que, no fim, o que elas querem é que a gente permaneça mais tempo ali dentro, né? E acho que tem muito a ver, sim, com essa dinâmica do lucro e do caráter empresarial dessas organizações. A gente, como usuário, não a gente, porque né, a gente, como jornalista, mais ou menos compreende isso, estuda o tema e acho que entende um pouco a diferença. Mas, assim, a maioria das pessoas entende as plataformas de redes sociais como um espaço público, né? Como um espaço em que elas podem dizer qualquer coisa, um espaço de livre expressão. E esse espaço, embora ele seja um espaço de livre expressão, isso tem limites, e essa livre expressão está sendo gerenciada por um ente econômico, cujo objetivo final é ganhar dinheiro. Então, a gente está entregando o nosso poder de decisão, a expressão das nossas opiniões, a expressão das nossas crenças, a modulação dos nossos desejos a um ente econômico sobre o qual a gente tem pouquíssima, informação e pouquíssima transparência, né? Então, assim, as pessoas perdem de perspectiva o fato de que alguém está lucrando com o ódio que elas estão expressando dentro desses ambientes. E não é ela. Então, assim, que serviência é essa, né? E acho que, no fim, essas empresas tomam essas decisões porque são decisões de negócios, né? O Zuckerberg não vejo, assim, eu sou um cara do mal e agora eu quero que as redes que eu criei sejam totalmente racistas e homofóbicas e supremacistas e tudo mais. Não acho que seja por aí, entendeu? Eu acho que no fim tem o entendimento de que esse tipo de conteúdo gera muito engajamento, esse tipo de conteúdo está alinhado com o que as forças políticas do país estão expressando nesse momento, com crenças que estão no poder nesse momento e que vão ser lucrativas para ele no fim do ano. O balanço patrimonial da empresa dele vai apresentar um lucro e esse lucro vai ser maior do que era quando existia algum tipo de moderação dentro desse ambiente. No fim, esse é o objetivo dele, né? O objetivo de que não haja nenhum tipo também de obrigação, como tu disseste, né? De ter moderação, de ter trabalhos mais sérios ali dentro, de pagar para que isso seja feito. Então, assim, é uma conta simples, né? E o modelo adotado, que é teoricamente, né, vai ser adotado, que é o modelo de notas da comunidade, ele é um reflexo disso, né? Porque se a gente terceiriza para o usuário fazer esse tipo de contextualização, esse usuário vai passar mais tempo dentro dessa plataforma.
O usuário que passa mais tempo dentro da plataforma é o usuário mais engajado, o usuário mais polarizado. E tempo dentro da plataforma é dinheiro no bolso do Mark Zuckerberg. Então, assim, para mim é muito claro que é uma coisa retroalimentando a outra, né? Então, sim, ao fim e ao cabo, a gente está falando de dinheiro, eu acho. Uhum. É. A gente recebeu uma pergunta aqui interessante do Ouri, desde Moçambique. Ele diz o seguinte: boa tarde, Ouri, né? Para ele, boa tarde. Tema bastante interessante, a cada dia uma escola. Ele pergunta: na sua opinião, que consequências essas medidas podem trazer para o jornalismo em outros países em vias de desenvolvimento? Chamo Ouri É, Mota. além do fato da gente ter menos investimento, né, do ecossistema como um todo, menos investimento da Meta a gente já vinha tendo, né, no jornalismo. Eles já vinham drenando esses investimentos, terminou o programa, né, de apoio ao jornalismo, acho que em 2022, e 22, e a gente teve poucos investimentos da empresa nesse sentido. As equipes que apoiavam o jornalismo foram reduzidas. Então, além da questão objetiva do dinheiro, que acho que é importante para muitos países, e aí eu não tenho conhecimento do tamanho do investimento que talvez o Facebook ou a Meta ou qualquer uma dessas empresas tenha feito em países africanos, especificamente Moçambique. Sei que na África do Sul, sim, existe. Sei que no Quênia, na Nigéria, tem investimentos, não sei em todos os países, né, quais são. Mas além desse caráter objetivo financeiro, a gente tem um momento em que uma gigante da tecnologia, né, na figura do seu CEO, do seu diretor executivo, do seu fundador, da sua autoridade máxima da empresa, fala dos checadores e dos jornalistas de uma maneira hostil, de uma maneira agressiva, né? E coloca os checadores e os jornalistas num patamar de censores, o que é absolutamente falso e o que é extremamente prejudicial para a visão da sociedade do trabalho que é feito por checadores e jornalistas. Então, acho que essa a decisão e a maneira como ela foi comunicada e todas as discussões que a gente tem tido desde que isso aconteceu, elas adicionam hostilidade num ambiente já muito ruim para o jornalismo, né? E para os jornalistas como um todo, assim. As pessoas têm uma visão de que os jornalistas são tendenciosos, de que os jornalistas são comprados, de que as empresas jornalísticas defendem interesses escusos. A gente vem, como jornalista, numa cruzada pela transparência, para criar conexões com as pessoas e tentar desfazer de alguma forma, né, essa visão. E aí vem um cara super poderoso, que as pessoas admiram, né? Porque esse cara criou um ambiente onde elas podem se expressar livremente, né? A partir de uma interpretação totalmente errônea do que é, mas que é o fato, e diz: essas pessoas não prestam, essas pessoas são censores, essas pessoas são tendenciosas. Então, acho que isso prejudica a imagem dos jornalistas e do jornalismo como uma atividade objetiva, plural, apartidária, transparente e enfraquece ainda mais a relação de confiança que a gente vem brigando tanto para restabelecer com as pessoas. Então, acho que em países em desenvolvimento, isso é ainda mais grave, né? A gente tem Uhum. muita influência da própria política, a gente tem influências do poder também dentro dos espaços de troca de informação. Então, acho que esse caráter da quebra de confiança e dessa hostilidade, ele é um impacto grande que pode acontecer nesses lugares. Certo. Pessoal, lembrando, a gente está chegando aqui na nossa reta final, nos últimos 6, 5 minutos agora. Você tocou num tema, Natália, que eu queria te perguntar e eu vou associar com outros, né? Um é a segurança dos jornalistas e também a segurança financeira da empresa. Eu queria saber como vocês estão se preparando agora para esses próximos já 11 meses aí por vir, já de olho em 2026. Mal saímos de janeiro, já estamos, nem saímos de janeiro, já estamos de olho no próximo ano. Então, eu queria que você pontuasse essas duas coisas, né? A segurança, né? Como você mostrou preocupação dos jornalistas, dos checadores, e como vocês estão se preparando financeiramente, empresarialmente para o ano que vem.
A gente já tem uma estrutura de captação de recursos que não é totalmente baseada nesse programa, né? A Lupa trabalha com muitas frentes de financiamento, a gente trabalha em parceria com outras empresas, em parceria com marcas, em parceria com outras organizações de checagem, a gente desenvolve investigações transnacionais a partir de editais, a gente capta dinheiro para desenvolver ferramentas também a partir de parcerias com empresas. Então, a gente tem uma diversidade de fontes de receita que a gente vem estabelecendo desde 2020. Então, o nosso plano continua o mesmo, né? Que é cada vez mais diminuir a participação, né, desse programa especificamente dentro da nossa receita e aumentar a diversidade das nossas fontes. Então, a gente tem um plano comercial, a gente tem um plano de negócios e ele vai ser executado da mesma forma que ele seria, porque ele já estava previsto dessa forma. Então, a gente eu não tenho receio de que a Lupa vai ter um impacto financeiro no sentido de precisar fazer demissões ou de cortar sua operação. Isso não está no nosso radar, essa não é a nossa realidade. Ainda bem, né? Porque infelizmente é a realidade de muitas empresas que se dedicam a essa atividade. Do ponto de vista individual dos nossos jornalistas, a minha principal preocupação nesse momento é com a saúde mental em duas frentes, né? Primeiro, a frente dos ataques, que realmente a gente espera que vai acontecer. Então, assim, a gente já desde 2022 tem um programa de saúde mental dentro da empresa, a gente tem um acompanhamento jurídico quando ocorrem ataques, a gente tem um comitê de crise, a gente tem um código de conduta, a gente tem uma série de ações que a gente desenvolveu em 2022, porque 2018 foi muito duro para a gente, então em 2022 a gente fez ali uma série de ações preventivas, né? Então, toda uma revisão da segurança digital dos nossos colaboradores, a gente vai estar fazendo nesse momento, deve concluir até o final de janeiro. A gente tem esses programas de escuta ativa, a gente tem apoio psicológico, apoio de bem-estar, programas, né, a gente tem eu guardo recursos, né, jurídicos, recursos financeiros para caso a gente tenha problemas jurídicos, né? A gente tem um fundo específico para isso. Então tem todas essas, tem a questão dos ataques e de como a gente lida com isso, mas também tem uma questão da transparência da gestão, né? Que é assim, as pessoas, quando a gente teve essa notícia no dia 7 de janeiro, os nossos jornalistas queriam saber o que ia acontecer com a gente. O que ia acontecer? A Lupa vai fechar? Eu vou perder meu emprego? Eu vou, né? Eu preciso começar a procurar um emprego agora? O que vai ser da minha vida, né? Então, assim, nesse ponto, a gente tem organizado fóruns internos de discussão. Eu tenho já um programa, assim, uma ação que eu faço, a minha agenda aberta, né? As pessoas podem marcar conversas comigo a qualquer momento para tirar dúvidas, e muitas marcaram nesse período para saber. A gente está fazendo encontros internos mais seguidamente para tirar essas dúvidas e para dar essa segurança que eu tenho dado em entrevistas de que a Lupa não vai fechar, com eles eu divido com um nível ainda maior de detalhamento, né, do que são as nossas contas e como que a gente vai se manter e como a nossa prioridade é preservar o nosso time, preservar todos os empregos que a gente gera, para poder ter um impacto no ecossistema. Então, essas são as preocupações e a maneira como a gente tem lidado com elas nesse momento. Bom, que assim seja por muitos e muitos mais anos, né? Trabalho para todos. Uma última mensagem aqui do Jeder. Obrigado, Jeder. Muito bom saber mais sobre a Lupa e saber que os impactos não serão com o fechamento da agência, demissões, etc. É, ainda bem. Bom, Natália, último momentinho aqui nosso. Tem alguma coisa, aquela pergunta clássica? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha relevante dizer nesse contexto? Acho que não, Daniel. Acho que a gente conseguiu fazer um apanhado aí. Bom, o que eu espero é que, a partir dessas informações que a gente trocou aqui, que as pessoas também levem isso para outras pessoas, né? Com Que certeza. ajudem que contribuam para que mais pessoas tenham transparência e compreensão, né, do que está acontecendo realmente, assim, né? E de como isso pode impactar.
o nosso ambiente e a nossa atividade, assim, né? Acho que a gente estava falando antes das pessoas entrarem, né? Que é um momento de muitos dilemas, né? Muitos dilemas, inclusive existenciais, assim. Acho que a gente chega num ponto que a gente fica se perguntando, será que faz sentido o que eu estou fazendo? Será que eu deveria fazer outra coisa, né? Qual é meu papel nesse momento? E, e a gente tem que ter um pouco de sangue frio também, assim, né? Porque jogar tudo pro alto agora e dizer nada mais faz sentido e eu não quero mais fazer isso e acabou, não é a melhor maneira, assim. Acho que o jornalismo, ele é resistência sempre, sempre foi, mesmo quando a onda é boa pra gente, a gente continua sendo resistência e a gente está aí para mostrar, né, que as coisas são para mostrar coisas que ninguém quer que sejam mostradas. Então, esse princípio ele permanece e eu espero que as pessoas também, tendo mais informações sobre isso, consigam também disseminar essa palavra e se engajar nessa luta aí, que é tão importante, continua sendo importante, embora a gente esteja num momento delicado, não deixa de ser importante e é fundamental. É isso. Tomara. Assim seguimos. Pessoal, para quem nos acompanhou, muito obrigado. Lembrando a todos que nosso papo foi gravado, então se você chegou depois, amanhã ou até sexta, vai estar no site no canal do JNet no YouTube. Também, provavelmente, na semana que vem, publicaremos um recap escrito pela Marina Souza com os principais pontos da nossa conversa. O recap vai sair também na IJNet, no site da IJNet, em português. E aqui ficamos. Me despeço de vocês. Agradeço demais a Natália pela terceira, se eu não me engano, terceira participação em um webinar do Fórum. Quinto ano Isso que, aí. que o Fórum começa. E vamos juntos conversando e lutando aqui pelo jornalismo. Natália, valeu, muito obrigado. Bom dia Obrigada a para você, gente. vocês. Obrigada pela audiência, obrigada, Daniel, pelas perguntas. Todo mundo sabe, eu estou no Instagram, meu e-mail também é acessível lá na Lupa, então se quiserem tirar mais dúvidas, conversar, me escrevam, estou super à disposição e boa sorte aí, bom ano para todos nós. Para nós. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.